Agora a gente vai entrar nas emergências verdadeiras. Então, a pulpite irreversível sintomática. Então, é a situação em que o paciente chega no seu consultório com muita dor, tá? A dor, ela é aguda, contínua, excruciante, espontânea. Às vezes, você tem até uma dor difusa. Dependendo do grau de inflamação que essa polpa se apresenta, o paciente já não consegue localizar a dor. Normalmente a dor é localizada. O paciente vai chegar com o dedinho, ele não vai chegar assim, tá? Mas em algumas situações você às vezes até tem dor à percussão. Dependendo do grau de envolvimento inflamatório da polpa, do grau de inflamação, você já pode ter uma dor até à percussão vertical, tá? Aqui ó, raros os casos você pode ter dor à percussão, tá bom? Vamos lá. Então, eu li isso no livro, esse negócio Fala. de a dor não é regra em casa. Não é regra. Então, por quê? Eu vou te explicar. Aí depois eu fui lendo, né? Ah, entendeu? Aí eu vi que tem 3 etapas Uhum, dentro desse... Então, na verdade, a pulpite irreversível ela se divide em 3 etapas. Quando A inicial... Não, mas aí é crônico. Aí é crônico. É outra coisa. Você tá falando da pulpite aguda? Porque a pulpite ela se divide em 2. Pulpite irreversível aguda e pulpite crônica hiperplásica. Na pulpite crônica hiperplásica você não tem dor espontânea, você não tem dor, você só tem dor ao toque. Quando você fura o pólipo ou algum alimento esbarrou no pólipo, você tem dor por conta do pólipo, não é que ele vai doer, tá? A pulpite irreversível aguda você tem 3 fases. A fase inicial, você tem uma dor que pode ser espontânea, principalmente ao gelado. Na fase intermediária, você pode ter uma dor diminuída com o gelado, porque você quando coloca o gelado você causa vasoconstrição, e aumentada com o quente, que você tem uma vasodilatação. E depois você entra na fase final, que é a necrobiose, que você já começa a ter morte do tecido pulpar, só que ele começa a morrer por compartimentos. Então, às vezes, num dente multiradicular, você tem a necrose de um canal, mas você ainda tem 2 canais vivos, entendeu? Tá? O que vocês têm que gravar é o seguinte: a dor na pulpite irreversível, ela não cessa após a remoção do estímulo. Então, exemplo, paciente compareceu ao seu consultório relatando dor intensa após a ingestão de uma xícara de café quente. Aí você vai falar para mim, poxa, Alia, não é irreversível, porque você falou que é dor espontânea. Não. O café, ele desencadeou a dor. Então, ele já estava num processo inflamatório avançado, que quando você estimulou, ela não cessou a normalidade. A diferença da pulpite reversível para irreversível é você cessar, é você voltar à normalidade. Então, quando a dor cessa após a remoção do estímulo, é reversível. Quando a dor não cessa após a remoção do estímulo, é irreversível. Tá? Ok, gente? Vamos lá. 2 opções. Nesse caso, eu tenho tempo disponível para tratar esse paciente. Então, o que eu vou fazer? Anestesia, isolamento absoluto, descontaminação do campo operatório com hipoclorito de sódio 2% ou álcool iodado, tá? Acesso. Tá vendo a contradição? Nesse caso aqui, ele já fez o acesso isolado e tá na literatura, tá? Aí o que você vai fazer? Exploração do canal, ou cateterismo ou sondagem, mesmo nome, tá? Obtenção do comprimento de trabalho, seguido de pulpectomia, remoção total da polpa radicular e coronária, PQM completo e obturação. Ué, Alia, por que você obturou tudo no mesmo dia? Porque é uma polpa viva. Você não tem contaminação do sistema de canais radiculares. Mas aqui eu tenho tempo disponível. Então, se eu tenho tempo disponível numa pulpite irreversível, eu posso obturar no mesmo dia, tá? Se você optar por não obturar no mesmo dia, você vai fazendo uma medicação intracanal. Se você fez o preparo químico-mecânico completo, qual a medicação de escolha? Vocês estão cansados, né? Se você fez o PQM completo, mas hidróxido de cálcio não, vamos falar HG, tá? Glicerina
ou soro, ou água destilada, ou solução anestésica, mais o hidróxido de cálcio pó, tá? Que situação que você vai optar por não obturar, né? Primeiro, quando você tem uma limitação de tempo. Segundo, quando você não domina aquele tratamento. E terceiro, quando você tem uma anatomia complexa. São aqueles 3 dados que eu dei naquele slide no comecinho da aula, tá? Agora, você tem limitação de tempo e você tem problemas com a técnica. Então, tudo junto que você não consegue fazer tudo na mesma sessão. Unirradiculares. Aqui a gente vai dividir em dentes com uma raiz só e em dentes multirradiculares. Dentes unirradiculares, você vai fazer a pulpectomia e a medicação com Decadron ou Otosporin. Então, você só faz a pulpectomia, remove a polpa inflamada e não instrumenta. Então, você só remove a polpa inflamada e coloca a medicação à base de corticosteroide, tá? Nos multirradiculares, o que você vai fazer? Você vai fazer a pulpectomia do canal mais amplo. Então, vamos lá. Molares superiores, qual o canal mais amplo? Palatino. Molares inferiores, distal. Ou você simplesmente faz a pulpotomia, só remove a polpa coronária, tá? Nesse caso, você pode conjugar e medicar esse paciente com anti-inflamatório, ok? Por que, Alia? Porque você não conseguiu remover toda a polpa daquele sistema de canais radiculares. Então, você não tem uma garantia de 100% de cessar a dor desse paciente, tá? Gente, isso aqui tem que gravar etapa por etapa, porque às vezes eles pedem a sequência, tá? Agora, as dores de origem perirradicular. Então, o que a gente vai estudar agora? A periodontite apical aguda e os abscessos agudos, tá? Vamos lá. Nesse caso, você já tem um envolvimento bacteriano. Então, nesse caso, eu já não faço, a literatura que a gente está estudando não recomenda a gente fazer em sessão única. Então, a gente vai fazer o atendimento emergencial, colocar uma medicação intracanal e obturar na próxima sessão. Qual é o tratamento? O tratamento, o que eu viso na periodontite apical aguda e no abscesso? Reduzir a população bacteriana. Então, a minha intenção é irrigação muito grande com hipoclorito de sódio, mais a instrumentação pelo menos do terço médio cervical, tá? Então, vamos ver se a gente tem tempo ou não tem tempo, né? A minha intenção sempre é instrumentar todo o sistema de canais radiculares, mas eu só vou conseguir isso se eu tiver tempo disponível e se eu tiver habilidade. Então, se eu tenho habilidade, eu vou fazer o quê? Acesso, isolamento, preparo do terço médio cervical, odontometria, instrumentação apical. Aí eu preparei todo o sistema de canais radiculares. Qual a medicação de escolha? Neacru. Periodontite, HPG, tá? Agora, se eu não tenho tempo, se eu tô com tempo, não tenho tempo disponível e não tenho habilidade, eu vou principalmente instrumentar o terço médio cervical. Só a área, eu não faço odontometria? Não. Porque se você pensa o seguinte, se você não vai ter tempo de instrumentar o apical, o terço apical, vou levar micro-organismos para o periápice e eu vou aumentar a reação inflamatória. Então, nesse caso que eu não tenho tempo, eu vou fazer só a instrumentação do terço médio cervical e vou fazer a medicação na câmara, paramono ou hipoclorito, tá? O que eu acabei de falar, que alguns autores acham que você nem tem que instrumentar o apical porque você acaba levando micro-organismos para o periápice. Quais são as características da periodontite apical aguda? Vamos só relembrar. Dor contínua e pulsátil, mobilidade, sensação de dente crescido. Por que eu tenho sensação de dente crescido? Não, mas por quê? Não. Porque eu tenho formação de exudato seroso no ligamento.
Então, aquele exudato, ele empurra o dente um pouquinho para fora do alvéolo e ele sente a sensação de dente crescido, dor ao toque, tá? Toda vez que eu tenho uma periodontite apical aguda recente, eu não tenho lesão apical, eu só tenho um aumento do espaço do ligamento periodontal. Se eu tenho uma periodontite apical aguda por agudização de um processo crônico, eu já posso ter uma rarefação óssea, tá? Entendeu? Então, se eu tenho tempo, vamos lá, tempo disponível, né? Certo. Oi? É que eu não trouxe, mas eu fiz um quadrinho assim com as patologias? Ah, tá. Anestesia, inundação da câmara pulpar com hipoclorito, desinfecção progressiva, né? Ampliar os 2/3 coronários. Aí você vai fazer a odontometria, eu já tinha falado adiantado, tá? Fazer a odontometria, instrumentação do terço apical e medicação à base de hidróxido de cálcio, paramono e glicerina, tá? Eu posso prescrever analgésico anti-inflamatório para esse paciente? Pode. E você pode também, se necessário, alívio da oclusão. Qual é a opção do alívio da oclusão? Se o dente for receber uma restauração protética invasiva. Se o dente for um dente que não vai receber uma restauração protética, você não vai desgastar o dente desnecessariamente, tá? Limitação da técnica. Quando você tem limitação da técnica ou não tem tempo disponível, você vai fazer o preparo do terço cervical e médio, né? Irrigar com hipoclorito, aspirar, deixa o hipoclorito na câmara e medica o paciente, anti-inflamatório e analgésico, que eu tinha acabado de falar para vocês já adiantado, tá? Agora nos abscessos, vamos relembrar rapidinho as fases dos abscessos. Então eu tenho abscesso perirradicular agudo em fase inicial. Qual é a característica dele? Quando você tem a secreção purulenta confinada na área perirradicular. Então eu tenho aquela secreção purulenta ainda junto ao ápice. Qual é a característica principal dessa fase? Dor aguda, espontânea, pulsátil, sensação de dente crescido, mobilidade. Tratamento, acesso, drenagem via canal, porque a secreção ainda está confinada na área perirradicular. Então, nesse momento, quando eu abro o dente, eu faço a descompressão e essa secreção purulenta drena via canal. Gente, tem uma questão que eu discordo no final da apostila e a gente vai discutir. Por quê? Porque essas fases, o Hélio, ele separa muito certinho, né? Em inicial, em evolução e evoluída. Mas clinicamente, eu posso ter uma variaçãozinha de fase para fase. Exemplo, quando o abscesso ele começa a sair da fase inicial para a fase em evolução, o que acontece? Aquela secreção purulenta que está confinada na área perirradicular, ela começa a caminhar pelos espaços medulares, pelos espaços ósseos medulares, tentando exteriorizar. Como é que ela vai tentar exteriorizar? Drenando o extraoral ou drenando o intraoral. Nesse momento, eu não tenho uma chave que eu viro e falo assim, agora não vai drenar nem uma gota via canal. Não existe isso. Então, o abscesso, quando ele está evoluindo, em evolução, você normalmente não tem drenagem via canal. Normalmente. Mas quem te garante que você vai acessar e não vai sair uma gota de pus na lima? Ninguém garante. Não é característica. Vocês conseguem entender? Não é diferente quando eu abro um dente na fase inicial, que ele drena muito via canal. Então, na fase em evolução, a característica é dor intensa, pulsante, espontânea, sensação de dente crescido, mobilidade e edema. Então, eu acrescento uma característica, um sinal, né? O edema, só que eu ainda não tenho ponto de flutuação. Então, nesse momento, dependendo do autor, você pode ou não prescrever antibiótico nessa fase em evolução, dependendo do autor, tá? Por quê? Porque o Hélio acha que você só prescreve antibiótico na fase final, quando você já tem um envolvimento sistêmico,
febre, mal-estar e prostração, tá? Vamos lá. Na fase inicial, não há tumefação, a dor é excruciante, pode ser confundida com a periodontite apical aguda. Quem vai me determinar se é periodontite ou se é abscesso? Na hora do acesso. A periodontite apical aguda não tem drenagem de secreção purulenta e o abscesso na fase inicial tem drenagem de secreção purulenta. Tratamento. Preparo inicial, drenagem do canal, devendo esperar de 15 a 30 minutos. Cadê o atendimento de emergência em 5 minutos? Não existe. Você precisa deixar aquele dente drenar para não deixar dente aberto, tá, gente? Ninguém vai deixar dente aberto aqui, tá? Para você esvaziar o canal, medicação intracanal, selamento coronário, prescrição de analgésico e anti-inflamatório. Semelhante, bem semelhante do tratamento da periodontite apical aguda, tá? Na fase em evolução, você tem uma tumefação já consistente, mas você não tem ponto de flutuação. Então, normalmente, quando você faz a incisão, você não consegue ainda drenar secreção purulenta. Às vezes, tem autores que até preconizam a incisão intraoral para você, mesmo drenando só sangue, para você descomprimir um pouco. Mas você não consegue, nessa fase, drenar a secreção purulenta, tá? Quando você tem uma tumefação intraoral, você faz a incisão da mucosa, mesmo com a ausência do ponto de flutuação. Na maioria das vezes vai drenar só sangue, mas você vai reduzir a pressão tecidual, tá? Depois você faz o acesso e faz o preparo do terço médio cervical, odontometria, preparo do terço apical e medicação intracanal. Então você vai fazer 2 tratamentos aqui. Você vai fazer a incisão, mesmo só drenando sangue, e você vai fazer o acesso e todo o preparo químico-mecânico, tá? Quando você tem uma tumefação extraoral, aí você já não faz mais a incisão. O que você pode fazer? Mesmo você não tendo comprovação científica disso, você vai pedir ao paciente que faça compressas de gelo do lado de fora e bochecho de água quente intraoral, para você tentar drenar esse abscesso intraoral, tá? Vamos lá. Vai colocar medicação intracanal. Se você conseguir instrumentar o canal todo, você vai colocar a medicação à base de hidróxido de cálcio, paramono e glicerina, ok? Agora no estágio evoluído. O que é o estágio evoluído? No estágio evoluído você já tem o ponto de flutuação. Então você tem a exteriorização do abscesso, da secreção purulenta. Ela pode drenar subcutânea ou mucosa, na mucosa, intraoral ou extraoral, tá? O que você vai fazer? Anestesia, incisão da área flutuante, intra ou extraoral. É importante que você coloque um dreno na incisão. Esse dreno ele deve ficar 72 horas, tá? Isolamento absoluto, acesso, drenagem via canal. Aqui é onde eu discordo. Eu acho muito difícil no abscesso em evolução você conseguir drenar via canal. Mas, tá? Instrumentação de todo o sistema de canais radiculares, técnica progressiva, né? Crown down, né? Medicação à base de HPG e selamento coronário. Nesse caso, você vai avaliar se há ou não necessidade de antibiótico. Qual a situação que você vai prescrever antibiótico? Quando o paciente apresenta envolvimento sistêmico, febre, mal-estar e prostração, tá? Nunca deixar o dente aberto, gente, nunca, porque toda vez que você deixa o dente aberto, você recontamina todo o sistema de canais radiculares. Então, toda vez que você trata um abscesso na fase inicial, em evolução ou evoluída, tratamento químico-mecânico, drenagem via canal intraoral ou extraoral e selamento do dente, tá? Em que situações que a gente vai usar antibiótico? Quando você tem um edema generalizado difuso, uma celulite,
envolvimento sistêmico, febre, mal-estar e linfodenite regional, e pacientes debilitados e ou com risco de endocardite bacteriana. Aí você vai fazer a profilaxia antibiótica, em caso de pacientes com indicação para endocardite, se tiver risco de endocardite bacteriana, e sempre de primeira escolha, amoxicilina, 500 miligramas, um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias, a profilaxia, amoxicilina 2 gramas, 4 comprimidos 1 hora antes do procedimento. Se o paciente for alérgico, é clindamicina 600 miligramas 1 hora antes do procedimento. Tirar uma Tá? dúvida. Fala, meu Você amor. falou que nunca fecha. Não, Nunca deixa aberto. É. Mas e quando é aquele paciente que você faz a instrumentação, aí, enfim, liberou o paciente, coloca medicação, Você fica Vai esperando, né? aí daqui a pouco volta o paciente. Tô sentindo dor, tô morrendo de dor. Aí você instrumenta, sei lá, medica, não sei, daqui a pouco volta de novo. Então, olha só, assim, acho que depois eles vão cortar na edição, né? Não corta não, pode Eu ir? deixei dente aberto e assim, É. foi o que funcionou. Não, deixa eu Eu já deixei dente Tá, aberto. então, deixa eu te explicar. Eu não sou O que eu. acontece? O que acontece? Vou brincar com vocês, mas é verdade. Eu tenho 20 anos de formada. Então, assim, nesses 20 anos eu tenho 18 de endodontia. Nesse tempo todo, eu só tive um caso que eu precisei voltar 2 dias depois no consultório para atender um paciente com abscesso que voltou a drenar, que voltou com dor. Toda vez que você consegue realmente limpar o sistema de canais radiculares e reduzir a população bacteriana, por isso que eu estou falando, eu ainda acho assim, a literatura te mostra 15 a 30 minutos de drenagem na cadeira. Eu acho até pouco. Eu acho que você tem que ficar no mínimo 50 minutos com o paciente com o dente aberto, mesmo que em meia hora não drene mais nada. Você precisa, se você faz uma instrumentação, eu tô assim, agora eu tô falando a área clínica, né, a área endodontista, não a área professora. Toda vez que você reduz o máximo de população bacteriana e você consegue dar condição do organismo reparar, ele não vai formar de novo. Tem casos e casos. Em que situação você pode, às vezes, deixar um dente aberto? Quando você não tem condições de tratamento. Exemplo, você trabalha num posto de saúde que você não tem isolamento absoluto, que você sabe que você vai fazer só o acesso e você não vai conseguir nem instrumentar. Não tem o menor problema de você. Assim, você vai deixar o dente aberto porque você está na guerra, você está fazendo um tratamento que não é o tratamento de excelência. Então, toda vez que você consegue reduzir a população bacteriana, raríssimos os casos de você ter que retornar ao consultório. Mas assim, não deixa o dente aberto nunca. Eu tô falando, mesmo, você falou assim, o paciente volta logo. Não, ele vai voltar, ele pode voltar 24 horas depois. Ele não volta num espaço tão curto de tempo, entendeu? Eu vou voltar no mesmo dia. Mas você conseguiu, Mas você conseguiu instrumentar tudo? Não. Tá. Então é isso. Não foi nem eu Tá. Então você não sabe o que o profissional fez. Eu tô te falando assim, de verdade. Toda vez que você consegue realmente reduzir a população bacteriana e fazer toda a instrumentação do sistema de canais radiculares, dificilmente o paciente vai retornar. Vamos esquecer um pouquinho agora a teoria, isso que eu ia falar. O que eu preconizo assim? A teoria te manda instrumentar todo o sistema de canais radiculares no abscesso e colocar uma medicação à base de HPG, de pasta, tá? O que eu, Alia, normalmente faço por uma questão, aí é uma questão clínica, de vivência clínica. Toda vez que você oblitera todo o canal radicular com uma pasta, e esse paciente pode ter a formação de uma secreção purulenta entre as consultas, aquela pasta ela vai impedir que aquela secreção purulenta drene pelo canal, para dentro do canal. Então, quando eu estou na dúvida se talvez esse paciente ainda retorne com dor, com secreção, eu instrumento tudo, mas eu não encho com pasta. Eu deixo o canal só com a bolinha de algodão com hipoclorito
e deixa o canal vazio, porque aquela secreção que vai formar depois, como é que é o seu nome mesmo? Vivian. Aquela secreção que vai formar depois, Vivian, ela não tem um volume tão grande de quando ele chegou no seu consultório. Então, às vezes, ela drenando só para dentro do canal, já vai aliviar o paciente, entendeu? Mas assim, não deixe o dente aberto, porque experiência, aí a experiência de mestrado, você tem a recontaminação de bactérias que não fazem parte da flora endodôntica. Fica mais complicado, às vezes, depois de você conseguir debelar essa infecção, tá? Mas a gente tem que casar um pouquinho com esse paciente. O paciente com abscesso, você tem que estar com teu... você tem que estar com o seu celular ligado, porque às vezes ele pode realmente ligar de volta. Mas assim, não foi você que atendeu. Então, de repente, você nem sabe se a pessoa instrumentou tudo. Às vezes só fez uma lima 15, 20 no máximo, não fez uma instrumentação efetiva, entendeu? Tá? Foi? Flare-up. O que são os flare-ups? Os flare-ups são emergências verdadeiras, que normalmente acontece a agudização de um processo crônico entre as consultas. Então, exemplo, quais são as patologias crônicas? Então, se você tem um dente necrosado, simplesmente ele é uma patologia crônica. Se você tem um dente com periodontite perirradicular crônica, ele também não tem dor. Esses casos, você atendeu o paciente, instrumentou e 24 horas depois o paciente te liga morrendo de dor. É o caso mais chato de consultório, mais complexo. Complexo que eu digo assim, porque o paciente chegou no seu consultório sem dor e ele vai retornar para o seu consultório com dor, tá? Normalmente, o flare-up, ele é uma iatrogenia do profissional, tá? Então, o que você vai encontrar? É causada por micro-organismos e seus subprodutos. Normalmente, quando você leva esses micro-organismos para o periápice, né? Sobre instrumentação incompleta do canal causa flare-up e abessa. Então, é o que eu tô te falando. Às vezes, se você não tem tempo, é preferível você nem chegar com a lima lá no terço apical. Você faz só o preparo do terço médio cervical e depois você complementa a instrumentação, tá? Extravasamento de solução irrigadora, perfuração. Quais são as duas patologias que você tem flare-up? Periodontite, o que pode causar? Periodontite perirradicular aguda ou abscesso, tá? Gente, flare-up não tá na apostila. Flare-up é uma agudização de processos crônicos causados pelo profissional. Então, eu causei agudização. Existe uma patologia chamada abscesso fênix, que é a agudização de processos crônicos por desequilíbrio do organismo. Então, se você tem uma patologia crônica, uma periodontite apical crônica, e de repente você convive bem com aquilo ali sem dor e de repente você teve um abscesso, você agudizou um processo crônico, mas sem ninguém fazer a instrumentação, tá? É chamado abscesso fênix. Então, as condições do flare-up são extrusão de material contaminado por periápice, levando a um rompimento do equilíbrio do hospedeiro, aumento do potencial de oxirredução, desequilíbrio da microbiota e indução de novas bactérias no canal, tá? Qual é o tratamento? Aí você atendeu o paciente e você vai atendê-lo novamente. Então, remoção do curativo, irrigação abundante com hipoclorito de sódio, revisão da instrumentação, porque às vezes você não fez uma instrumentação adequada, então faz uma revisão da instrumentação. Verificação da patência e medicação intracanal, selamento coronário e prescrição de analgésico e anti-inflamatório. No abscesso perirradicular agudo secundário, você vai tratar igual trata um abscesso, tá? E a última dor de emergência é a dor pós-operatória. Em que situação você pode ter dor pós-operatória? Desculpa, gente. Você pode ter na obturação adequada. Então, se você terminou um tratamento endodôntico hoje e o paciente retorna ao seu consultório com dor, você tem que saber se você fez o tratamento corretamente. Então, se você conseguiu tratar corretamente aquele dente, sob isolamento absoluto, instrumentação adequada, limite adequado de obturação, você vai prescrever somente
um anti-inflamatório e um analgésico e aguardar a remissão dos sintomas, tá? Se o paciente tem uma obturação inadequada e não foi você que tratou, então ele acabou de terminar o tratamento, mas ele tem uma obturação aquém do limite desejado, ou uma obturação além do limite desejado, você vai ter que avaliar o que você vai fazer nessa situação, tá? Se ela for aquém do limite desejado e ele tá com dor, você vai retratar o canal, né? Então, se você tem uma obturação adequada, você simplesmente vai medicar o paciente, ok? Olha, por que dói pós-tratamento endodôntico? Você vai fazer você pode fazer uma sobre-instrumentação, ou extravasar a educação, qualquer assim Durante a consulta, né? Na verdade, o que acontece? Mesmo você estando, porque se você extravasa uma solução irrigadora ou uma sobre-instrumentação, é uma iatrogenia. Mesmo você estando dentro de todos os limites adequados, mesmo assim você causa uma reação inflamatória perirradicular. Então a dor pós-operatória, mesmo num tratamento adequado, ela pode ser aceitável devido à presença de uma inflamação traumática, tá? Se a obturação estiver inadequada, você vai retratar, não tem nem o que discutir, né? Agora, se tiver sobre obturado, né, extravasamento de cone de Guttapercha, você tem que avaliar. Às vezes, se esse extravasamento, por que esse extravasamento ocorreu? Ele ocorreu porque não houve travamento do cone de Guttapercha, porque não teve o batente apical. Qual é a situação que houve esse extravasamento? Se não resolver, né, se houve um extravasamento de cone e não resolveu com anti-inflamatório, a opção é remoção da instrumentação, drenagem e retratamento. Em alguns casos, só a cirurgia perirradicular, porque às vezes quando você retrata, você não consegue remover o cone de Guttapercha que extravasou, tá? Vamos resolver as questões? Essa aulinha tem bastante coisa, né? Vamos lá. Paciente do sexo masculino procura serviço de odontologia com dor intensa, contínua e persistente do lado esquerdo da face, sendo intensificada pelo frio e continuando após a remoção do estímulo. Então aqui é um dado importantíssimo pra gente. Se remover o estímulo e continuar doendo, é pulpite irreversível. O exame radiográfico foi constatado... Gente, essas questões de patologia são questões que vocês precisam acertar, porque não tem muito para onde fugir. É pegar as características principais de cada patologia e acertar a questão. O exame radiográfico foi constatado lesão cariosa na proximal extensa, no elemento 26. O diagnóstico e o tratamento para esse caso são pulpite reversível, não. Necrose, também não. Abscesso periodontal, também não. Pulpite irreversível e tratamento endodôntico, tá? Letra D. Oi? Eu nem vejo que ainda assim. Cai bastante. Patologia cai direto. Só que ele questões na parte assim, coloca questões específicas de endo. Sim. Não era fácil. Até a questão de fibra, Tava difícil? O que vocês podem pegar nas fibras às vezes eles colocam fibras amielínicas e mielínicas, isso. Mas era o que depois? Eu vou deixar meu e-mail depois com vocês, manda essas provas para mim. mais antigas. Uhum. Estava catando a medicina antiga, nossa, é muito tinha muita questão, tipo assim, com duas afirmativas. Aí, Essa questão que mais existiu foi tipo assim, a primeira está certa e a segunda está errada. a primeira Tá, sei. Aham, entendi. De pensar mesmo, que você tem que pensar. Perguntando a origem da dor dentinária. Qual é a fibra? Uhum. Porque aí você tem também as outras fibras menores. Qual era a opção? Era fibra... Delta? Gama? Era fibra A. Ué, Era fibra A. Agora não lembro, mas tinha uma pegadinha.
Manda pra mim depois dessas provas, eu vou deixar o e-mail com vocês. Porque não era, eu confundi com a origem da dor, mas não era a origem da dor, era onde a fibra estava localizada. Ah, tá. Entendi. Tinha uma pegadinha Aham. assim. Vamos lá. Paciente apresenta-se para consulta de emergência relatando dor aguda transitória no dente 46, após a aplicação de líquidos quentes ou gelados. A suspensão desses estímulos resulta no alívio imediato. Aí, olha só, nessa questão aqui, se você vai afobado para responder, você pode responder errado, tá? Clinicamente, é possível verificar cavitação na região mesial do dente e presença de sangramento à sondagem da papila entre 46 e 45. Diante do relato, qual é o diagnóstico? Calcificação pulpar, necrose pulpar não, periodontite assintomática não, pulpite reversível ou pulpite reversível? Qual? Reversível, porque ela cessa após a remoção do estímulo, tá? Paciente adulto chega para atendimento odontológico de emergência apresentando dor no 16. Na anamnese refere dor aguda e espontânea, de forma intensa e pulsátil, que piora à noite. Ao exame clínico constatou-se no 16 restauração com amálgama extensa, antiga, com fratura na porção distal, apresentando sinais de sensibilidade positiva ao teste frio. Radiograficamente, o aspecto normal da lâmina dura intacta. Com base nesses sinais e sintomas, o cirurgião dentista diagnostica pulpite crônica, periodontite apical traumática, pulpite reversível e irreversível. Hã? Não. Irreversível. Por quê? Porque a dor, dor aguda, ele chega com dor aguda e espontânea, de forma intensa e pulsátil, que piora à noite. Engraçado que ele falou pior à noite, tudo pior à noite, né? Não, tem porquê. Tem porquê. Cada vez que eu fico doente, chega à noite. Gente, a circulação fica porque você deita, a circulação na área da cabeça aumenta. A defesa chegou com mais rapidez. Não, a circulação aumenta. É, por causa disso? É, vasodilatação. Eu achei que isso facilitava. Não, da pulpite, não. Da pulpite é porque você aumenta a vasodilatação na área, entendeu? Mas eu tô esperando bem, eu deito pronto, né? Não sei nada. Eita, senhora. Vamos lá. O tratamento emergencial da necrose pulpar com periodontite apical aguda deve constituir da abertura coronária, completo preparo químico-mecânico, medicação com pasta de HPG, selamento provisório e medicação sistêmica com analgésico e anti-inflamatório. Entretanto, em alguns casos, não é possível a realização de todos esses procedimentos na consulta de emergência, devido ao tempo ou habilidade do profissional. Nesses casos, o procedimento de emergência sugerido pelos autores é acesso, drenagem e irrigação com hipoclorito, deixar o dente aberto, acesso, preparo químico-mecânico do terço cervical e médio, irrigação com hipoclorito, medicação intracanal com tricresol, acesso, foi? Não? Sim. Acesso, preparo químico-mecânico do terço cervical e médio, irrigação com hipoclorito, medicação à base de hidróxido de cálcio, selamento provisório e anti-inflamatório. Tempo. Mas na verdade é HPG, né? Aqui só tem o vertical. Tempinho pra vocês. Vivi. Eu já tô em nada. Vivi, o corpo tá aqui, a alma tá onde? Sou perseverante. Não, meu estômago já se agora. É D. D? D? Quem dá mais? Quem dá mais? É D, gente. Por quê? Se eu fiz só a instrumentação do terço médio cervical, eu não posso botar hidróxido de cálcio. Eu não instrumentei o canal todo. Então, acesso, preparo químico-mecânico dos terços médio cervical, irrigação com hipoclorito, colocação de bolinha de algodão embebida em hipoclorito. Gente, olha só, às vezes é um negocinho que vocês erram uma questão fácil. Entendeu? É D. Tá? Vamos lá. Oi, fala. Oi?
Não faz. Se você não tem... mas aí você não tem o poder de matar a bactéria não, né? Só o acesso. Chega, vamos lá. Chega ao consultório, vamos ver se vocês concordam comigo nessa questão. Chega ao consultório um moço de 20 anos, relatando febre. O quê? Endodontia eu acho um negócio meio bizarro, porque cada faculdade segue um negócio diferente. E aí você fica assim, pô, mas eu fazia dessa forma funcionava. Mas eu faço dessa forma, e aí você fica assim. Por isso que a literatura dos concursos tem que ser muito fechada. Tanto que dificilmente eles vão cobrar coisas específicas. Tipo assim, na sua faculdade você instrumentava com a Gates crescente, na dela é Gates decrescente. A gente fazia irrigação só com clorexidina. Clorexidina. Aí, gente, e o restante dos tecidos? Porque é o que faz a clorexidina, não tem esse poder. Não tem. Vamos lá. Febre, mal-estar e dor excruciante no 46. Clinicamente, não há tumefação e os testes de percussão e palpação foram positivos. Radiograficamente, não há aumento do espaço do ligamento periodontal. Provável diagnóstico é? Abscesso perirradicular agudo. Agora vamos lá. Se você... Estágio inicial. Porque no estágio inicial, dificilmente você vai ter febre e mal-estar. Dificilmente. Entendeu? Então, assim, não tinha outra opção. A gente tinha que marcar D. Não tinha outra opção. Mas, às vezes, quando a gente pega em algumas coisinhas, vamos dizer se tivesse outra opção de outro tipo de abscesso. Então, assim, também vocês têm que pensar de ir pela menos errada. Tá? Às vezes vocês podem não concordar. Puxa, olha, eu não concordo, não tem febre, não tem mal-estar. Mas não adianta, aqui você tinha que marcar D, tá?